Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast Psique Ponto a Ponto. Eu sou Sueli Detogni, ao meu lado está a Fernanda Zogaib. Olá, pessoal. Nós somos psicólogas clínicas, atendemos em consultório e hoje nós iremos falar sobre um assunto, um tema que afeta muitas famílias, que é o impacto do uso de telas no desenvolvimento infanto-juvenil. Obrigada, Sueli. Para essa conversa hoje, tão importante, nós convidamos uma pessoa queridíssima. Ela é especialista, psicóloga especialista em infanto-juvenil, pós-graduanda em neuropsicologia pelo Albert Einstein. E hoje nós estamos aqui com ela, Isabela Miller. Bem-vinda. Muito obrigada, Sueli e Fernanda. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer falar com vocês sobre esse tema tão importante que é recorrente na clínica e realmente, como a Sueli mencionou, afeta tantas famílias. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente discutindo um assunto tão importante, não é mesmo? Isabela, em uma entrevista recente, Jonathan Haidt é um psicólogo, e professor da Universidade de Nova York e autor também do best-seller A Geração Ansiosa. Ele mencionou que só as redes sociais já explicam a crise de saúde mental dos jovens. Segundo esse autor, o uso das mídias por adolescentes já é comparado ao vício pela heroína. Fala pra gente o que a neurociência diz hoje a respeito do efeito do uso das telas em crianças e adolescentes. Bom, o uso das telas está diretamente relacionado à dopamina, né? Que é um neurotransmissor, né? E está diretamente relacionado ao vício também, a dopamina. Hoje em dia é muito difícil, a dopamina é muito atrativa e é muito difícil você achar outras atividades que possam ser comparadas à dopamina, que sejam tão atrativas quanto. Então, as crianças e adolescentes, por exemplo, têm contato com telas cada vez mais cedo e acabam não tendo contato com outras atividades que não sejam tão estimulantes quanto a dopamina. E é cada vez mais desafiador chamar a atenção dessas crianças para outras atividades, justamente porque não tem como comparar, né? A dopamina é muito mais atrativa. E como mencionei, vicia de certa forma. Tem alguns estudos, inclusive, que falam sobre crises de abstinência. Já tem crianças que, às vezes, chegam em pronto-socorros com crises de ansiedade ou com alguma outra condição, alguma outra queixa. E quando os médicos investigam, veem que é abstinência por falta de tela. Então, tá aí como um vilão, né? E cada vez mais preocupando os pais e cuidadores, né, das crianças e adolescentes. Já tem dados, né, Isabela, que mostram que as telas interativas, elas surgiram por volta de 2008, né? E estudos já em 2017 mostram que países latinos tiveram um aumento significativo nos déficits de atenção, nas depressões, nas ansiedades, obesidades, né? E isso tudo é um alerta, né? E mostra que alguma coisa não está bom, né? Alguma coisa tem que ser mudada, não é verdade? Exato. Um estado de alerta aí para os pais. Exato. É inclusive importante falar um pouco sobre a diferença entre as gerações, né? Sim. O meu público é infanto-juvenil, então eu atendo muitas crianças que já nasceram na era da tecnologia, que é conhecida como a geração alfa. E há uma diferença realmente no desenvolvimento, na maneira como essas crianças interagem. Eu descobri recentemente, inclusive, sobre uma coisa que tem acontecido com as crianças da geração alfa e me chamou muita atenção. Que eu reparei que algumas crianças não completavam algumas palavras. Vocês já chegaram a ouvir? Vocês interagem com crianças da geração alfa? Eu ouvi falar da geração alfa, mas não sabia desse detalhe. Não. Eles costumam falar palavras pela metade. Por exemplo, vou colocar o copo aqui na mesa, vou pegar a minha colher. Eles não completam a palavra. E eu fui pesquisar sobre, eu falei, nossa, que curioso, será que é alguma questão linguística, alguma questão das redes sociais, né? O que será que está acontecendo? E tem alguns estudos e algumas pessoas que comentam sobre essa questão da geração alfa, que eles já nasceram na tecnologia, já nasceram com as redes sociais,
E no período, se você for considerar ali o período de alfabetização dessas crianças, foi o período da pandemia, que foi o período de ação das redes sociais, TikTok, Instagram, né? Principalmente. Então, essas plataformas têm vídeos de curta duração. Para você fazer um vídeo de curta duração, às vezes você precisa fazer cortes. Se vocês forem reparar, na época que eu era adolescente, era a época do Vine, as pessoas precisavam fazer vídeos em 6 segundos. Então, as palavras eram realmente cortadas pela metade. E as pessoas já estão relacionando a isso. Essas crianças não completam as palavras como as pessoas não completam nos vídeos. É como se elas falassem com cortes de vídeo mesmo. Estão trazendo a vida da tecnologia para a vida real. Exato, exatamente. É uma coisa a se acender o alerta mesmo, assim, de reparar. Se a criança não está completando, chamar a atenção para que ela complete, porque ela sabe como é a palavra certa. Sim. Mas se ela continuar falando com os cortes, talvez daqui a um tempo ela permaneça, né? Exato, todo mundo conversando dessa forma, então, que será da língua portuguesa? Naturaliza. Exato, naturaliza. Então, é importante chamar a atenção também das crianças, e falando sobre telas, falar sobre essa diferença de gerações, e eu falei, eu preciso fazer esse adendo sobre a geração alfa, porque é uma coisa que tem acontecido, e às vezes os pais nem se dão conta, acham que talvez seja uma brincadeira de criança, ou às vezes nem percebem, né? Sim. Mas essas palavras estão sendo cortadas por causa dos vídeos. Isso vai sendo seletivo, né? Sim. Vai criando a seleção natural, né? Exato. Imagina isso. Exatamente. Ao longo do tempo, né? Exatamente. Falando sobre telas, também tem a questão da pressa, né? Que além os áudios, velocidade 2 vezes, né? Sim. Muitas pessoas não conseguem mais ouvir em uma vez só. Então, é a pressa em relação a isso, de não tenho tempo, e a pressa também em relação à informação. Quantas vezes? Às vezes o celular trava e as crianças já ficam nervosas, ansiosas, porque o celular travou. E se você for parar para pensar, para termos acesso a uma informação há anos atrás, nós precisávamos fazer todo um caminho, né? Sim. Então, essa questão de geração enciclopédias, né? Exato, o Atlas, eu sou da época do Atlas. Eu sou da época da barra. Olha só. A gente tinha que ir à biblioteca, fazer pesquisa, escrever à mão, no papel massa. Exato. Trabalho estudar, né? Sim, exato. E hoje tem tudo na palma da mão, muito rápido, e ainda assim parece que não é rápido o suficiente. Certo. Sim. Ainda falando sobre estudos, Isabela, existem dados que comprovam que o uso das telas afeta determinadas áreas do cérebro. O que você, como neuropsicóloga, tem a dizer sobre isso? Então, tem muitos médicos que falam sobre esse ciclo do prazer e estresse, que é o dopamina, cortisol, dopamina, cortisol. E como nós comentamos, né, anteriormente, a dopamina é uma coisa que vicia. Sim. Então, assim como o cortisol, ela também está relacionada ao estresse. E isso também tem relação com a questão da abstinência, né, que nós comentamos, de que a ausência dessa dopamina faz com que o nosso corpo sinta falta. Então, e essa falta provoca o estresse. Tem alguns estudos, inclusive, que falam sobre os neurônios da ínsula, né, que é uma geração afetada por esse contexto, porque a ínsula está relacionada à compaixão e à empatia. Isso aí. E esses neurônios que são queimados, entre aspas, afetam a ínsula e reduzem também essa habilidade que é aprendida, né? E isso afeta. É impressionante. Isso. Sim, uma coisa tá ligada à outra, né? Nós imaginamos que não, são só 5 minutinhos ali, são só 10 horas que eu fico no dia. Às vezes as pessoas nem percebem, inclusive, quantas horas ficam no dia. Isso. Mas isso traz danos a longo prazo mesmo. E são danos que vão acontecendo aos poucos e você não vai percebendo. Aí quando a bomba estoura, as pessoas se assustam, né? Já pensou criar uma geração que não seja empática? Não seja grata, né? Gratidão e empatia, como que vai ser, né? Exato. Precisa repensar, né? Alguns conceitos e algumas atitudes enquanto pais, professores, né? Que adultos nós queremos. Exato. Exatamente. Então, nós já sabemos, né, que devido a vários estudos, né, de especialistas, que o uso excessivo de telas, ele pode gerar ansiedade e até mesmo transtornos de depressão. Por que que nós vemos tantas crianças hoje que não conseguem regular as suas emoções, né? O uso excessivo de telas, ele influencia nessa capacidade de autorregulação da criança? Então, como eu falei, as crianças hoje em dia têm pressa, elas já nascem com pressa.
Então, às vezes, com o uso excessivo de telas, elas não exercitam a habilidade que hoje em dia, às vezes, é pouco falado, que é a habilidade da paciência. Sim. Porque tá tudo ali muito rápido. E as crianças, principalmente crianças ali na primeira infância, que compreende o período entre 0 e 6 anos, elas não têm a capacidade de se autorregular ainda. Elas precisam de um adulto que tenha o cérebro maduro para auxiliá-las. Por isso que muitas crianças pequenas, na primeiríssima infância, até os 3 anos, fazem birra. Porque é a maneira delas externarem o que elas estão sentindo. Elas precisam de um adulto para regular isso que elas estão sentindo. Para que elas aprendam a sentir, a controlar, a administrar melhor, né? As emoções. E com o uso excessivo de telas, existe essa questão da pressa, de que elas não exercitam a paciência. Tá tudo ali, é do jeito que elas querem, então elas não exercitam a paciência, sabe? Em relação aos pais, às vezes, assim, não tô aqui também para criticar 100% o uso de telas, porque é uma ferramenta. Estamos aqui para falar sobre o uso excessivo, né? Mas, em relação aos pais, às vezes, para não ter que lidar com esse exercício de ajudar a criança a autorregular, falar, ai, tá, ele tá chorando, eu vou lançar a mão da tela. Então, isso não é positivo, porque nós já, né, imaginamos o que vem a seguir. Então, é necessário que essas crianças... Essa autorregulação é uma habilidade aprendida, como eu falei. Os pais precisam auxiliar essas crianças e não é através da tela que elas vão adquirir essa habilidade. É brincando, interagindo com outras crianças, né? Se frustrando. Elas precisam se frustrar para aprender. Exato, que é importante também, né? Por mais desconfortável que seja, é muito importante. Necessário, né? É necessário, sim. Durante a vida, a gente não vai ter só o que a gente quer, né? Exato, exatamente. E assim, eu falei muito sobre a primeira infância, né? Que compreende o período de 0 a 6 anos, mas o cérebro do ser humano só fica maduro mesmo a partir dos 25. A última área do nosso cérebro que amadurece é o córtex pré-frontal. Então, por isso que alguns pais exigem certa maturidade de crianças que elas não vão conseguir ter, elas precisam da ajuda do adulto nesse sentido. Então, nesse período, o nosso corpo humano é tão inteligente que ele nos fornece 25 anos para aprendermos algumas habilidades. Então, é justamente nesse período que nós precisamos exercitar a habilidade da empatia, da compaixão, aprender a lidar com a frustração. Essa autorregulação, ela ocorre principalmente na infância, com o manejo dos pais, mas ao longo da vida mesmo. A vida é uma escola, né? Sim. Então, ter sabedoria no momento de uso das telas para entender realmente ali. Porque, como eu falei, paciência e pressa são coisas que são antônimas, né? E não andam lado a lado. E a paciência é uma coisa que precisa ser exercitada. Os pais precisam auxiliar os filhos nesse. Às vezes, os pais acabam cedendo a tela pela birra da criança, pelo choro excessivo, os pais já estão cansados, às vezes chegou em casa, deu trabalho, e acreditam que dando a tela ali naquele momento, acalma a criança. Naquele momento até acalma mesmo, né? Resolve o problema ali momentaneamente. Mas ao longo do desenvolvimento infantil, isso é muito nocivo, né? Você tentar acalmar a criança com a tela, sendo que isso está fazendo que gere mais estresse e aquela criança cada vez mais ansiosa e estressada. Uma bola de neve, né? Exato. Ciclo, né? Exato. É questionar o que você está condicionando a criança também. Porque se ela aprender que toda vez que ela chorar e fizer birra, ela vai receber tela, que para ela é uma coisa muito satisfatória e prazerosa, sim, ela vai acostumar. Né? Da próxima vez ela vai me dar novamente. Então eu vou fazer birra porque eu sei que uma hora ela vai me dar. Exato, exatamente. Verdade. Exatamente. Então, diante disso tudo, né, eu vou deixar uma reflexão para os pais. Como que eu posso pedir para o meu filho de 10 anos, né, que tem um cérebro imaturo ainda, que ele tenha o controle sobre o smartphone dele, né? Então, assim, é impossível, né? Ele ainda não está totalmente autorregulado. Então, é importante que os pais estejam nesse controle, que realmente controlem o bom uso do smartphone para os seus filhos, para suas crianças, né? Então, assim, eu acho muito importante esse auxílio dos pais nesse momento, que eles estejam sempre presentes, não é mesmo? Exato. E não somente entreguem o smartphone para a criança para poder se livrar de um problema que é a birra, que é ali às vezes está cansado, como a gente comentou, né, há pouco, né? Então, assim, claro, filhos dão trabalho, né? Então, assim, se você se propôs a ter
filhos, saiba que você vai ter trabalho com eles, vai ter que dedicar tempo a eles também, né? E não deixar, não é? Exato. Eu costumo falar que é importante acender o sinalzinho de alerta quando a criança não dá trabalho. Isso aí. A criança para dar trabalho, né? E não fazer dos smartphones as babás eletrônicas, né? Exato. Terceirizar a criação do filho aos smartphones. Sim, Exatamente. Exatamente. E aí é interessante, completando isso que a Sueli falou, que a gente precisa também destacar o uso das redes sociais na adolescência, principalmente, né? Porque o que acontece? Como o cérebro, como você disse, né, Isabela, ainda não está maduro o suficiente, né? O adolescente, ele se envolve nas redes sociais e fica ali consumindo a rede o tempo todo. E aí ele começa, é inevitável que ele se compare com as coisas que ele está vendo ali, né? Então ele acha que ele não é tão bonito quanto a pessoa que ele está vendo, que ele não é tão inteligente, que ele não é tão famoso como a pessoa... Que a vida não é tão interessante. Interessante igual o que a pessoa está postando ali na tela, né? E isso, sendo consumido ao longo do tempo, vai gerar uma depressão, né? E vai gerar autoestima baixa, né? E aí a gente começa a pensar sobre os índices altos de suicídio que estão tendo entre os jovens e automutilação, né? Exato. Então isso tudo é muito problemático, assim, é preocupante, né? Preocupante, é para poder a gente ter noção mesmo disso, né? Exato, e vai ao encontro do que a Sueli falou também, né, sobre os pais terem esse monitoramento, terem noção do que os filhos realmente estão acessando nas redes sociais, porque, como você falou, os adolescentes ainda não têm a maturidade de discernir o que é real e o que não é. Alguns ainda não conseguem entender que a rede social é um recorte, de que na minha rede social só vai aparecer o que eu quero. Sim. O que é ruim, talvez eu não mostre na minha rede social. Então, para eles, talvez a vida da pessoa é perfeita, né? É aquele ideal, idealizam uma vida. Eu costumo falar, às vezes, que é como se a pessoa ficasse deitada apenas vendo um filme da vida das pessoas dando certo. Comparando com a deles e vendo que, não, a minha não é assim. E aí é um ciclo, né, assim, é uma coisa gradativa, de aí vem a comparação, vem a cobrança, e a pessoa começa a se sentir um pouco ansiosa, começa a se sentir frustrada, e aí vai juntando e vira uma bola de neve, de fato. Então é importante também que os pais monitorem essa questão, o que os filhos têm acessado, e orientem mesmo sobre o papel das redes sociais, e orientem sobre essa questão de ser um recorte. Isso. De que, olha, não é a realidade. É um recorte da realidade. Ele mostra o que ele quer que você veja. Entende? É a parte bonita da vida. Brincar, né? Eu falo sempre isso. É você conhecer a vida da pessoa e o que ela você precisa de começar com ela todos os dias. Né? É um dito conviver, né? Se você não está vivendo com ela todos os dias, não tem como você saber se a pessoa tem mesmo aquela vida glamourosa que é perfeita, né? Então, ainda mais hoje que as redes sociais são usadas também para trabalho, para imagem, né, de marketing, né? Exato, e hoje em dia tem muito isso da pessoa viralizar, né? Então viraliza assim, algumas pessoas sustentam isso por um tempo e outras pessoas não. E aí vem a questão da ostentação também, do que vem com a fama. Eu lembro que quando eu era criança e as pessoas perguntavam, o que você quer ser quando crescer? As crianças respondiam astronauta, respondiam professor, médico. Hoje está cada vez mais comum. O que você quer ser quando crescer? YouTuber, TikTok, quero ser famoso, influencer. Exato. Mas porque associam a vida de influencer a essa vida glamurosa, a vida perfeita, que é o recorte que eles veem na internet, né? Exato. Sim. Isabela, ainda falando sobre prejuízos, né? Você acha que as telas prejudicam também a criatividade das crianças? Ai, nossa, esse é um assunto bem delicado e que eu particularmente gosto de falar, assim. Gosto muito de falar sobre criatividade e infância. Sou apaixonada pela infância, né? Suspeita para falar. Mas quando a criança brinca, por exemplo, ela traça um caminho de criatividade. Ela tá no tempo ocioso, que hoje é uma coisa rara entre as crianças, né? Inclusive alguns pais acreditam que criança saudável é criança que não tá parada, que tem que cada hora fazer uma coisa. As crianças quase não têm tempo ocioso. Então, assim, quando a criança brinca, ela traça um caminho. Ela está no tempo ocioso, ela para pensar, não tenho nada para fazer. Vai reparar nos recursos que ela tem, que ela pode lançar a mão. Vai pensar, eu tenho papel e caneta, o que eu posso fazer? E vai acessar todo o repertório que ela tem.
Então ela traça esse caminho de criatividade, ou vai brincar de escolinha, ou vai brincar de boneca, ou vai brincar de carrinho, ou vai desenhar, vai montar, vai fazer alguma coisa. A criança, quando usa telas, ela não traça esse caminho, que é uma coisa direta. Ela tá no tédio, pega o celular e acessa as redes sociais, ou vai assistir algum vídeo, ou vai jogar, né? Porque tem muitas crianças que jogam também. Então, e aí, elas acabam... E essa questão da brincadeira, para muitas pessoas, é só tá só brincando de boneca. Mas enquanto a criança brinca, ela desenvolve habilidades muito importantes, principalmente quando ela brinca com outras crianças. Sem socialização, Exatamente. Exato. Empatia, como nós falamos mais cedo também. Então, cooperação. Quando a criança lança a mão da tela, ela não desenvolve essa habilidade. Mesmo que algumas pessoas, inclusive, comentem: mas no jogo ele interage com outras crianças, ele consegue interagir com outras crianças, mas não é a mesma coisa. Que ele tá ali na tela, ele tá concentrado naquilo, sabe? Então, prejudica sim. Esse uso excessivo das telas prejudica. Caso a criança não tenha acesso ao outro também, assim, porque às vezes ela tem acesso à brincadeira e também tem acesso à tela. Aí é tomar cuidado, né, pra ponderar, tá? Que ela tenha mais acesso à brincadeira, então. Mas hoje em dia, eu vejo muitas crianças que não têm acesso nem à brincadeira. E aí, como eu falei, é muito difícil competir com a tela, porque é muito mais atrativo. A criança vai preferir a tela, de fato, né? Então, é estimular mesmo. Por mais, eu entendo, assim, que a vida é corrida, a rotina nos engole, então é difícil parar pra brincar com a criança, mas tentar fazer pelo menos um esforço. Pra que ela veja, até porque a criança é um espelho do pai, né? Então, assim, se ela vê o pai mexendo no celular também, ela vai querer aqui. Se ele tá, por que eu vou brincar? E hoje em dia também, cada vez mais, né? As crianças querem ser adultas. Então, exato. A infância tá acabando cada dia mais rápido, né? Exato, cada vez mais cedo, né? Então, elas querem cada vez mais ser adultas. Assim, crianças de 6 anos já falam, quero ser influencer e já quer ganhar muito dinheiro, já quer... Então, é importante que os pais se atentem a isso. A permitir mesmo, estimular que a criança brinque, que desenhe, que brinque de massinha, que brinque de escola, que se sim, exato. Grama, exato. Quando tiver oportunidade, na areia da praça, né? Eu acredito que, assim, depois da pandemia, principalmente, isso foi ficando cada vez mais raro, né? De criança brincar, porque a tela tá ali. Era um recurso que as pessoas tinham ali ao alcance naquele momento e lançaram mão. E as crianças acabaram não voltando. Então, é importante que os pais tomem cuidado com isso também, né? Para que elas não percam a criatividade. Porque a criatividade, ela é estimulada na brincadeira, mas ela é usada em outras áreas da vida também. Mas ela aprende ali na brincadeira, sabe? Ela aprende brincando. Então, para que lá, em outras áreas da vida, ela consiga lançar a mão da criatividade, ela tem que aprender aqui primeiro, através da brincadeira. Então, é importante que os pais estimulem isso, sim. Sabe? Desculpa. Não se imagina. Você sabe que especialistas em economia... já advertem que adolescentes que ficam só na frente das telas interativas e que não fazem outra coisa, né? Ficam ali mergulhados, serão futuros desempregados. Porque o que acontece? Com a inteligência artificial, muitos empregos serão extintos e a pessoa vai ter que se reinventar, né? Vai ter que ser criativo para criar novos empregos para um novo mercado de trabalho. E como que esses adolescentes vão criar novos empregos se eles não desenvolveram a criatividade dele? Então, esses especialistas em economia estão dizendo que futuro que a gente vai querer para os nossos filhos, né? Eles vão ser suportados para sempre pelos pais, pelo Estado, né? Como que vai ser essa relação futura? E isso não deixa de ser um problema social. Exato. Porque nós não vamos poder apenas consumir a tecnologia. Nós vamos precisar de desenvolver novas tecnologias para esse mercado novo que está em ascensão aí. E aí, como que vai ser esse lado, né? Exato, verdade. Essa questão da criatividade me lembrou uma história, né, que eu li sobre Newton, né? A gente pode dar o exemplo de Newton. Newton inventou várias das teorias na época da pandemia da peste negra, mais ou menos entre 1965 e 1966. E a história nos conta que ele estudava na Universidade de Cambridge, né? E que os alunos na época, por conta da pandemia, foram mandados para casa, né? E ele foi um desses alunos. Naquela época, nós não tínhamos aulas online. Então, os professores pegaram uma pilha de livros
e deram para ele, né? Então, Newton levou uma pilha de livros para casa para poder estudar. E ele só voltaria quando a pandemia terminasse. Então, assim, isso demorou um bom tempo. E aí, Newton, em um determinado dia, né, naquele dia de tédio, né, que é normal, né, sempre foi muito comum na vida das pessoas, né, agora que as pessoas falam que, né, não é legal, que não, não, meu filho não pode ficar, né, no tédio, no ócio, né, então, num desses momentos, né, ele foi para o quintal e lá ele observou uma maçã que caiu da árvore. E aí, eu fico imaginando, se Newton, né, tivesse, por exemplo, teclando no celular com seus amigos, né? Olha aí, como é que estaria isso? Como é que seria isso? Por quê? Porque com essa queda da maçã, o que ele fez? Ele foi estudar nos livros, fazer as suas reflexões e desvendar aquela curiosidade dele e foi buscar essas respostas e daí, né? Então ele descobriu a teoria da gravidade. Né? Se ele não tivesse... Mas, né, que deu início, né, à nossa ciência moderna. Então, que bom que ele teve esse tédio, que ele estava no ócio, em um momento de ócio, né? A gente foi muito bom. Nossa, Sueli, você falou uma palavra muito interessante, que é curiosidade. Às vezes eu tenho a impressão de que as crianças hoje em dia não são mais curiosas, né? De descobrir coisas novas. Já tá tudo tão ali à palma da mão, tudo tão fácil. Exato, exato. E vai ao encontro da questão da criatividade, do futuro, que você comentou também, né, Fernanda? Sim. Então, essa palavra me chamou a atenção quando você falou, porque às vezes parece que as crianças não são curiosas. Sim. E é questionar como nós podemos estimular a curiosidade dessas crianças, né? Exatamente. O que nós podemos fazer para contribuir com eles? Verdade, Isabela. Quais são as melhores estratégias para que as crianças e os adolescentes não passem tanto tempo diante das telas? Vamos. Eu costumo usar 3 palavrinhas. Previsibilidade, rotina e monitoramento. Criança precisa de previsibilidade. Eles precisam ter uma rotininha ali pré-determinada. Assim, porque às vezes fala, meu filho tá muito ansioso, eu não sei o que eu faço. Aí você vai ver a rotina. Ele acorda quase já na hora de ir pra escola, vai pra escola e quando chega da escola, fica no celular até dormir. Então, ele não tem uma rotina pré-estabelecida. É importante que a criança tenha uma rotina pré-estabelecida, o horário para acordar, tenha uma boa alimentação básica, o que funciona. Sim. Faça uma atividade física, né? E tenha horário realmente para cada coisa, e que ele tenha noção disso, que ele consiga acompanhar, que não seja apenas o pai impondo. Eu costumo usar quadros com crianças mesmo, porque a criança tenha noção. Segunda e quarta eu vou para natação, de tal hora até tal hora eu vou para a escola. Para que a criança tenha noção. Porque para que ela tenha aprenda a ter responsabilidade e administrar o próprio tempo. Entenda o que ela está fazendo. Porque algumas crianças seguem a rotina no automático e não tem nem noção do que estão fazendo, né? É importante que ela tenha noção. Então, previsibilidade, rotina, como comentei, e monitoramento. Como a Sueli mencionou antes, uma adolescente de 12 anos, né, uma criança, não consegue se autorregular. Se você falar, às vezes você pode perguntar pro pai, mas quanto tempo ele fica? Eu falo que ele só pode ficar 1 hora por dia. Mas você monitora se ele tá 1 hora por dia? Porque talvez ele não fique, ele não vai conseguir. É prazeroso pra ele, então ele vai ficar, só mais 5 minutinhos. Só mais 5 minutinhos. E aí quando você vai ver as outras atividades que ele tinha que fazer, ele deixa de fazer. Não. E aí entra no ciclo da procrastinação, né? Então, é importante monitorar em relação a tempo e em relação ao que as crianças acessam. É importante que os pais tenham noção, sim, do que as crianças acessam. Tem um aplicativo de monitoramento dos pais, que é um aplicativo de controle parental, que eles conseguem bloquear. Então, assim, vai usar 5 horas por dia, deu tal hora, bloqueou, acabou. E aí a criança precisa guardar o celular. Então, exato. Muito bom. É um aplicativo que os pais conseguem baixar, eles conseguem logar o celular da criança, né? E ter esse controle. Mas é monitorar também, porque talvez você tire acesse o controle parental e bloqueie as redes sociais, mas a criança ainda fica ali olhando o celular, ou então tirando foto. É como se fosse te entrego, mas não te entrego, sabe? Tá aqui, mas não tá. Então, te dou o bolo, mas você não pode comer. Exatamente. Tá aqui na sua frente, mas você não pode comer o bolo. Exato. Então, nesse caso, é interessante guardar e combinar realmente com a criança. Essa questão da previsibilidade que eu falei é muito importante, para que você também não tire de uma vez, chega, não vai mais usar o celular. É avisar, olha, eu combinei com você que você vai usar o celular tantas horas por dia, e se você vai dormir às 10, você precisa desligar o celular às 7. Então, mas eu não quero. Mas nós já combinamos. Sempre explicar, né? Sempre explicar, é importante. Porque a criança tem condições de entender. Tem. O pai acha que não, né? Mas
explica por que também está tirando. Isso. Quão nocivo é sem ficar Na linguagem dela. Na linguagem dela de maneira lúdica, né? Hoje em dia, com as redes sociais também nós temos acesso, às vezes, pesquisar mesmo. Como posso me comunicar com meu filho dessa forma? Nas redes sociais tem vários vídeos falando sobre isso. Então, é importante, assim, explicar. E a previsibilidade vem em relação a isso do tempo. Em relação a isso também, de explicar do porquê. É importante que ela entenda. As crianças com 3 anos têm a fase do porquê, né? Mas eu costumo dizer que tem crianças que nunca saem da fase do porquê. Então, é importante para a criança entender realmente. Porque se ela não entender que aquilo não está, eu sei que isso é prejudicial. Você não pode usar muitas telas porque isso não faz bem. Tá, mas como? Por que não faz bem? Né? Sabe? É importante explicar para a criança, assim. É importante que ela entenda. Porque senão eles podem achar que é uma mera proibição, né? Isso não. Exato. Aí o porquê de não deixar tanto tempo, né? Não pode ser apenas punitivo, né? Ele não pode entender como algo apenas punitivo. Porque a criança entende. Cuidado, exato. E aí vem uma questão polêmica. Que os pais hoje em dia têm muito medo, alguns pais têm muito medo de traumatizar os filhos. Eu até entendo. Porque talvez sejam pais que tenham sido traumatizados e não querem reproduzir, eles querem romper com esse padrão. Mas é entender como estão rompendo com esse padrão. Combinar de tirar o celular, o seu filho chorar, e você falar, não, talvez lá na frente ele lembre disso, eu vou traumatizar e entregar o celular, não é o caminho. A permissividade não é o caminho. Tem vários estilos parentais, né? O autoritário, permissivo, né? O permissivo não é o caminho. Quando você libera demais, é importante que você libere um pouco, para que a criança tenha esse senso de responsabilidade, tenha certa autonomia, mas não libere 100%. Sim. Quem é o adulto? É importante questionar, né? Quem é o cérebro maduro? Exatamente. É importante questionar. Equilíbrio. Exato. Esses dias eu assisti um vídeo do Léo Freiman, né? Que é um psicólogo brasileiro, e ele é autor de mais de 20 livros, né? Ele lida muito com essas questões, né? De infanto-juvenil. E ele disse uma coisa que eu achei bastante pertinente, que foi que nós, né, a sociedade, ela não é apenas viciada em telas, né? São múltiplos vícios, são vários vícios. Por exemplo, pai e mães viciados em ser legais com os filhos ao invés de ser leais, né? Pais e mães tentando competir entre eles, né? Quem tem o amor do filho, quem tem mais o amor do filho, né? Muitas vezes também a criança é viciada em ser agradada, né? E assim, a não desligar a tela também, né? Já está viciada ali com a tela e ela ainda tem aquele vício de não, né, de ser agradada a todo custo, né? Então, assim, nós vemos muitas vezes crianças que são colocadas como os reizinhos da casa, sabe? Como se eles fossem assim, os imperadores realmente. Os pais querem dar de tudo para os filhos, né? Para poder terem o amor de volta, muitas vezes, né? Então, assim, com isso, nunca houve tantas crianças, né, com tanto estresse, depressão, ansiedade, como o Fernando já mencionou antes, né? Questão da falta de foco, questão da ingratidão também, né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto de reflexão. Que filhos que você está querendo, né, criar, deixar para o mundo, né? Que adultos você quer formar, né? Isso. Tem uma frase que sempre, de vez ou outra, na verdade, eu escuto que, o meu filho não sabe ouvir não. Tal criança não sabe ouvir não. Mas será que ela não sabe ouvir não? Ou, na verdade, ela nunca ouviu? Sim. Porque ela só vai saber se ela aprender. Exatamente. Quem que não está sabendo dizer não? Porque na realidade, o desenvolvimento exige que a gente também saiba falar não, exige a frustração e os limites, né? A gente precisa de tudo. Ela pode não gostar dos nãos, mas ela precisa entender. Ela vai ficar desconfortável, mas ela vai entender que em alguns momentos da vida ela vai precisar ouvir. Nem tudo vai ser como ela quer. Exatamente. Isso aí, entende? É importante tocar nesse ponto também. É verdade. E nós temos que encarar tudo isso como uma maratona a longo prazo, né? É como um exercício mesmo, né? Que adultos nós queremos, né? Que os nossos filhos sejam. Então, já tem uma linha de casais que estão aí agora tendo os filhos que estão partindo para ser mais radical em tela zero até 13 anos de idade. Já tem uma linha de
de estudo, né, que fala que o ideal seria isso, né, tela zero. O fato é que, quanto mais cedo você tira a tela, mais rápido você consegue fazer com que essas crianças encontrem outros prazeres, né? Tem estudos que falam que se você tirar a tela radicalmente até 8 anos, você vai levar em média 1 semana ajudando o seu filho ali, né, suportando, e a criança vai conseguir encontrar novos prazeres, né? Se você tirar entre 9 anos e 12 anos, os pais já vão ter que ser treinadores, que vai levar mais ou menos 1 mês, que o pai vai ter que se dedicar em andar de bicicleta, passear no parque, levar a museus, subir montanha, ir à praia, jogar bola, ajudando os filhos a encontrarem novos prazeres que não as telas. E se você deixar para fazer isso após os 13 anos, aí os pais sozinhos não vão dar conta mais. Precisam de ajuda, ser suportados por um auxílio psiquiátrico ou uma terapia psicológica. Sim. Ou seja, quanto mais tarde quanto mais exposição, mais é o prejuízo, né? Exato. Você tocou num ponto muito importante, Fernanda, que é a questão de apresentar a tela. A Sociedade Brasileira de Pediatria já recomenda que, assim, até os 2 anos, tela zero, que nós vemos que não é uma realidade em muitas casas, né? Até porque alguns desenhos foram feitos para esse público, extremamente coloridos, aquela coisa hiperestimulante. Então você imagina, se a criança antes dos 2 anos já é apresentada aquela bomba de cores, aquele excesso de dopamina, com 6, será que ela vai se sentir atraída por um livro? Que é aquele monte de letrinhas juntas, são aquelas letrinhas juntas pequenininhas? Talvez não, né? Então, foi muito interessante isso que você falou, de que quanto mais os pais puderem adiar essa exposição, melhor. E aí tem a recomendação, né? Até 2 anos, 0, aí a partir dos 3, de 5 a 10 minutos por dia, e vai aumentando gradativamente. O problema é que as crianças, assim, com 6 anos já ficam 3, 4 horas. E aí usam a tela, por exemplo, até perto do horário de dormir. E aí alguns pais relatam, né, de que o meu filho tem muita dificuldade para dormir. E aí quando você vai ver, que horas ele deita para dormir? Ele deita às 10, mas ele só vai dormir 11 horas, meia-noite. Eu pergunto. E ele usa a tela até que horário? Se ele deita às 10, ele usa a tela até umas 9h45. Então ele não vai conseguir dormir. Se você quer que o seu filho deite para dormir às 10, às 7 no máximo, e olha lá, eu tiraria antes até. Sim. Até às 7 no máximo ele pode ter contato com telas. Depois disso, não. Tem que trabalhar a higiene do sono. Criança tem que ter rotina, criança tem que dormir cedo. Então, é muito importante falar sobre isso também. E, falando sobre essa questão do excesso de dopamina, né, de que a pessoa perde o interesse pelas demais atividades devido à bomba de dopamina, porque entra nessa questão do sistema de recompensa. Para a criança é muito mais prazeroso assistir um vídeo, porque o prazer que ela vai sentir é ali de imediato. Sim. O estudo para uma prova, por exemplo, o resultado desse estudo para essa prova vai vir a longo prazo. Até nós adultos, né? Se eu estudo para um concurso, por exemplo, o resultado dessa minha dedicação a esse concurso vai vir daqui a muito tempo, eu não tenho nem noção de quando virá, né? Já quando eu uso tela, é imediato, o prazer é imediato, a recompensa é imediata. E daí que vem a procrastinação também. Por quê? Esse prazer aqui vai demorar, então eu vou lançar a mão desse aqui que é um pouco mais rápido, e aí vem a procrastinação e entra aquele ciclo, né, de eu procrastino porque eu me sinto desmotivado e eu me sinto desmotivado porque eu procrastino. Sim. E aí vem a ansiedade, vem toda essa bola de neve mesmo. Então, eu mencionei isso na infância e mencionei isso na vida adulta. Então, é questionar mesmo, né, que adultos nós queremos ser, né? Verdade. Recentemente, né, a gente viu, né, nos artigos, né, nos sites, que a maior autoridade dos Estados Unidos, que é um cirurgião chamado Vivek Murthy, né, ele pediu ao Congresso dos Estados Unidos que aprovasse uma legislação obrigando as plataformas de mídia social, né, como Instagram, TikTok, né, YouTube, apresentarem um aviso sobre os danos que representam a saúde mental dos adolescentes, né? Então, assim, imagina como aqueles alertas que a gente vê nos cigarros, que também foram exigidos há algum tempo, né? E no açúcar, nos alimentos que têm o açúcar. E aí isso agora
tá sendo um movimento de alerta, né? Realmente, para aquelas, né, mesma pergunta, né? Quais são os adultos que nós queremos deixar para o mundo, né? Então, assim, a sociedade, qual é a sociedade que está sendo gerada? Então, assim, muitas vezes a lei, né, é necessária para que haja um controle um pouco maior. Realizar mesmo. Isso aí, é uma maior conscientização. Sim, exatamente. Exatamente. E as crianças estão tendo contato com telas cada vez mais cedo. E uma coisa que eu esqueci de mencionar antes é sobre a neuroplasticidade, do porquê que os 6 primeiros anos de vida são tão importantes para o resto da vida de todo ser humano, né? Os primeiros 6 anos de vida são os 6 anos de vida é a primeira infância, né? É o período de maior neuroplasticidade, é o período que o nosso cérebro está fazendo maiores conexões neurais. E essas conexões neurais, elas precisam ser estimuladas e reforçadas para continuarem sendo feitas. Sim, sim. Então, imagina, se essas conexões neurais estão sendo feitas com o uso de telas, o que essa criança está aprendendo? Né? Que habilidades essa criança está aprendendo? Imagina uma massinha, eu gosto sempre de dar esse exemplo da massinha. É como se o cérebro de uma criança fosse uma massinha. Logo quando você compra, ela tá ali molinha, maleável, é muito mais difícil de você moldar. E conforme os anos vão se passando, ou conforme você vai usando essa massinha, ela vai ficando um pouco mais seca, mais dura e difícil de manusear. Então você precisa aproveitar enquanto a massinha ainda tá ali, né? Maleável, molinha. E em relação às conexões, outro exemplo que eu gosto de dar é do filme Divertidamente. De quando a alegria e a tristeza estão lá na mente da Riley, tem aquele paredão com todas as memórias, algumas memórias vão sendo esquecidas. Eu gosto de comparar isso com a poda neural. Assim, o que você não usa é descartado. Exato. E o que você usa continua ali. Então, o que você está descartando? Se você está estimulando uma habilidade funcional, ótimo. Mas se você está, ao invés de estimular essa habilidade, você está usando tela, que é uma coisa que não vai te trazer tantos ganhos, você está jogando fora algumas habilidades que são importantes, né? Que poderia ter desenvolvido e não desenvolveu, né? Exatamente. Desperdiçando, às vezes, até talentos, né? Exato, até talentos, né? Exatamente. Pois é, Isabelle. E o que você acha que os pais podem fazer para ajudar os seus filhos a descobrir alegrias mais saudáveis, né? Prazeres, que não as telas? Bom, como eu mencionei também, os filhos são um reflexo, né? Como se os pais fossem um espelho e os filhos fossem um reflexo. E se o pai fica no celular, talvez o filho também vai ficar no celular. Então é importante que o pai primeiro olhe para si e veja como está esse tempo de uso de tela, sim, né? Um tempo que inclusive poderia talvez estar com a criança e pondere realmente, né? E estimule brincadeiras, estimule atividades lúdicas com as crianças, estimule atividades que serão positivas para essas habilidades, a questão da socialização, empatia, estimular que a criança esteja em contato com outras crianças também. O exemplo arrasta, né? Eu costumo falar que o exemplo arrasta, né? Sim, exato. E entra naquele tópico das 3 palavrinhas que eu falei, né? De previsibilidade, rotina. É importante que o pai tenha rotina para que proporcione rotina para a criança também. Proporcione uma alimentação saudável, uma atividade física e proporcione um tempo de qualidade. Porque hoje, às vezes, nós vemos pessoas no mesmo recinto mexendo no celular. Às vezes você vê criança, por que você não chama um amiguinho? Sempre é muito comum entre crianças, chama um amiguinho para brincar na sua casa. E aí, quando você vai ver, tá cada criança com um celular na mão. Elas não estão brincando. Então, é monitorar isso também, para que as brincadeiras não acabem, que as crianças sejam estimuladas a brincar e traçar realmente esse caminho da criatividade. Antigamente, até uma tampa era brinquedo, né? Exato, vinha um pedacinho de galho, virava um brinquedo, ia brincar de escolinha, qualquer coisinha. Exatamente, eu acho que às vezes falta isso um pouco, de deixar que as crianças explorem o ambiente para que elas possam usar os recursos que elas têm ali. Às vezes ela está, né, num parque, usar folhinhas, pegar as folhinhas, florzinhas, fazer uma contagem ali. Catar conchinha na praia. Usar sucatas, né, para poder montar as coisas, deixar a criança explorar. Às vezes as pessoas moram em apartamentos hoje, né, e às vezes nem tem, muitas vezes nem tem, né? Sim, isso me lembrou, eu hoje, olhando o Instagram, né, de uma amiga, ela tem uma filha de 2 anos mais ou menos, né, e a filhinha, assim, uma linda, e toda suja de tinta. Toda. E aí, um balde de água, com uma torneira, ela com todos os potinhos de tinta,
E a mãe perguntando, minha filha, o que você vai fazer agora? Ah, mamãe, eu vou lavar, do jeitinho dela, né, na linguagem dela. E assim, a mãe super empolgada com tudo que a filha estava fazendo ali, várias tintas espalhadas, então assim, estava sujo? Estava sujo, mas assim... Dá trabalho. Dá trabalho, exatamente, dá trabalho, né? Mas assim, para a criança aquilo ali é o mundinho dela, é onde ela está descobrindo. Explorar, e olha só, com uma simples tarefa de a criança lavar os próprios potinhos de tinta. Você já estimula a responsabilidade e autonomia. Exatamente, do jeitinho dela, ela tá do jeitinho dela. Talvez não, exato, talvez não fique 100% limpo. Sim. Então vai aprendendo aos poucos, é importante. Isso. Às vezes fala, eu vou ter trabalho dobrado, então eu prefiro eu fazer do que deixar. Não é esse o caminho, ela precisa aprender em algum momento, né, como fazer. Casa onde tem criança que brinca, ela não é limpa o tempo todo, né? Nem arrumada. As pessoas precisam se conformar, né? Isso passa também, os filhos crescem, a cada vai voltar a ficar. Sim, exatamente. E assim, que pena também, às vezes, que isso passa, né? Lá na frente a gente vai sentir falta também. Nosso caso... Aí, às vezes, a gente fala que a gente está perante uma geração com anedonia, né? Que não sente prazer porque competir, igual você falou, competir com todas essas brincadeiras é complicado, né? Sim. Porque a bomba de dopamina é muito maior com as telas, né? Exato. E aí se sentem frustradas no tédio. E aí vem a ansiedade, aí vem a cobrança, aí começam a pensar em coisas que talvez elas não pensariam se tivessem, né? Aí você me fez lembrar também que nós estamos num período de férias escolares, né? Como que a gente escuta os pais falarem, né? Nossa, que desespero, meus filhos estão de férias, meu Deus, trabalhando, o que eu vou fazer com esse tanto de criança solta, né? Tem que fazer, tem que arrumar atividade, né? É complicado realmente, a gente sabe que é, né? Porque os pais hoje em dia trabalham fora, né? Então as crianças ficam meio que perdidas mesmo, sem eles poderem dar aquela assistência o dia todo, né? Mas é preciso fazer um planejamento para essas férias, né? Sim. Até colocar numa colônia de férias que seja ao ar livre. De repente, fica até com uma sugestão assim, os prédios contratarem recreadores para juntar as crianças do prédio na área de lazer, fazer alguma coisa que não seja telas, né? Porque às vezes moram perto e nem se conhecem também, né? Conversam às vezes pelo celular. Pelo celular, exato. Conversam pessoalmente. Exatamente. Então, é a necessidade de um planejamento com relação a isso aí, né? Isso que você falou, Fernanda, também me lembrou a questão da viagem de carro. Que às vezes os pais preferem viajar à noite para não ter que entreter as crianças. Né? Não vou viajar que ele vai dormindo, não preciso fazer nada. Quando eu era criança, eu amava viajar de carro, porque minha mãe sempre inventava alguma brincadeira, eu pintava, fazia alguma coisa, né? Eu também brincava muito com os meus filhos. A gente brincava de cor de carro, de contar história. Um começava a contar, o outro continuava, e passava para o outro, e no final tinha dado uma história mirabolante. Sim, é muito legal. Falar palavras, cantar, e a gente passava, porque não existia até na época que nós nem imaginava. Então a gente tinha que usar a criatividade mesmo. Sim, e a gente viajava muito mais de carro do que de avião naquela época, né? Sim. Eu lembro sempre com muito carinho da minha infância, né? Por isso que eu sou tão apaixonada pela infância no geral. Então eu falo, nossa, eu gostaria de deixar pelo menos uma marquinha na infância de cada criança, assim. Que cada criança, que futuramente adultos, né, consigam olhar para a infância com o mesmo carinho que eu olho hoje, assim. Que tenham memórias fortes, memórias afetivas e marcantes da infância, assim como eu tenho. Mas é muito importante. Eu sou muitos pais. Sim. Bem, diante de tudo isso, né, que nós conversamos aqui até agora, as telas, elas são vilãs? Bom, de certa forma, eu diria que sim. Assim, as telas são ferramentas. As telas são necessárias, né? Tanto para nós adultos quanto para as crianças também. O problema é realmente o uso excessivo. O uso excessivo traz esses prejuízos. O problema é quando a criança não tem contato com o básico, e aí tem contato só com as telas, e as habilidades principais não são estimuladas, né? Então, ela vai deixar de ganhar muita coisa apenas com o uso de telas, tanto de imediato quanto a longo prazo. Tem habilidades que não vão ser aprendidas. Então, para os pais, eu costumo dizer que, às vezes, como a Fernanda comentou também, é necessário sim uma privação inicial. Ai, mas ele vai ficar muito irritado, ele vai chorar. É uma reação já esperada. Vai ser desafiador, não estou prometendo para ninguém que vai ser fácil. Sim. Vai ser desafiador, mas é necessário.
É necessário sim, é necessário que a criança entenda o porquê e entenda também a figura de autoridade dos pais, né? Porque às vezes parece que os pais têm medo dos filhos, como eu falei. Às vezes parece que os pais têm medo dos filhos. Então é importante que o filho entenda a figura de autoridade do pai, entenda o porquê que ele não pode usar, assim, sem limite, né, sem controle, a tela, para que a longo prazo isso não traga tantos prejuízos, né? Como eu falei, vem a questão emocional, vem a questão da aprendizagem, vem a questão, como a Fernanda falou, em relação aos adolescentes, a necessidade dos adolescentes se encaixarem em grupos, de não terem maturidade para separar o que é real e o que não é, né? Então, é importante ter esse equilíbrio. E tirar de vez em um primeiro momento, caso necessário, e orientar. Por quê? Por que eu não posso ter Instagram com essa idade? Por que eu não posso ter essa rede social? Não tirar e apenas deixar assim. Porque, assim, ela vai chegar na escola e talvez outras crianças tenham celular. Não é criar um alienígena, né? Sim. Então, é proporcionar, mas explicar e orientar realmente. Explicar por que ela não pode. Porque dessa forma também você promove a responsabilidade e autonomia, né? Ele começa a entender, realmente, eu sou responsável por isso, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Ele começa a aprender a discernir. Exato. Então, você traz essa responsabilidade para a criança também. Não é só aquilo de tira e devolve. Você promove essa responsabilidade para a criança também. E confia, né? Confia um pouquinho ali, pelo menos. Eu fico pensando também um pouco sobre as televisões, né? Porque a televisão existe há muitos anos, né? E a gente trouxe aqui as telas e a televisão está inclusa. Só que há anos atrás, né? Quando eu era criança, e a gente assistia a televisão, eu não via como vilã, sim, mas é porque a gente também não ficava o tempo todo na frente dela, né? Tinha horário, né? Tinha os horários certos e às vezes era até motivo de reunião de família, né? Em frente à televisão para ver alguma coisa. Até porque é interessante falar isso, né? Tinha horário da televisão, dava certo horário, ela saía do ar. Olha só. Então, assim, a televisão, ela também é nociva, porque hoje quase ninguém televisão aberta também, ninguém usa praticamente, ninguém vê quase, né? Mas eu digo sobre os desenhinhos vistos na frente da TV, né? Com um certo limite, eu acredito que, né? Alguns que são, inclusive, educativos, né? Super legais. O mais viciante são as telas interativas, né? Exato. Artes. E é claro, você não vai deixar a criança o dia inteiro na frente da televisão também, certo? Mas é porque hoje quase ninguém usa televisão. Usa mais o celular, o tablet, né? Inclusive, eu não sei se vocês já chegaram a ver também, mas alguns brinquedos, sabe aquelas motoquinhas? Já são feitas com espaço para celular. Eu falo, gente, não é possível. A criança já nem olha mais ao redor. Aí vai passear na praia, não vai ver a praia. Não vai ver a praia, vai olhar ela. Exato, olha só, até uma vista linda se torna pouco atrativa. A tela fica mais atrativa para a criança do que... Né? Sim. Pois é, Isabela. Para finalizar, eu acho que queria muito agradecer sua participação aqui. Tanto conhecimento, tanta riqueza. Maravilhosa. Um conhecimento muito importante, porque a gente sabe que os pais... O tanto que é importante trazer essas informações para os pais, porque ninguém dá tela para os filhos achando que está fazendo óbvio. O pai e a mãe, eles não querem oferecer o pior para os seus filhos. Pelo contrário, a gente quer oferecer o melhor. Mas, às vezes, muitas pessoas não têm o conhecimento de que aquilo ali, a longo prazo, possa estar prejudicando. Exato. Até porque nós estamos tendo as primeiras gerações filhos de telas, né? Sim. Vamos dizer assim. Que é a geração alfa, né? Como comentou. Então, agora que nós estamos vendo, os estudos estão trazendo as consequências, o que está gerando isso tudo, né? Em termos de cérebro, de emoções e de criatividade, enfim, tudo que nós falamos aqui. Então, é muito importante esse espaço aqui, muito importante você trazer seus conhecimentos adquiridos aí com a neuropsicologia, com os atendimentos infantos juvenis. Foi um prazer ter você aqui, esperamos. Nós agradecemos muito, né? Vir mais vezes com outros assuntos, com as novidades sobre o tema,
né? E é isso. Gostaríamos de agradecer imensamente E eu agradeço o convite, como eu falei, é um assunto que eu sou suspeita, né? Eu amo falar sobre neuropsicologia, emoções e infância. Então foi realmente um prazer compartilhar um pouquinho com vocês, foi realmente um momento de muita troca. E obrigada, aguardo novos convites. Será um prazer voltar. Isso foi muito enriquecedor, com certeza. Muito obrigada. Imagina, obrigada a vocês. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, divida com seus amigos, isso ajuda no crescimento do canal, a dissipar mais informações, né? E foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Lembrem-se, se precisarem de ajuda, peçam. Vamos cuidar das nossas futuras gerações. Tchau, tchau, pessoal.